Bom dia. Vamos começar aqui a nossa aula magna. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Valadão. Estou como atual chefe do Centro de Estudos Jurídicos e esse é um evento bastante especial. Esse, em tese, seria apenas uma aula inaugural, que todo semestre nós já temos, já é um evento clássico, já é um evento reconhecido, com grandes nomes. Todo semestre é uma aula inaugural para os nossos residentes, alunos de pós-graduação, alunos do PAS-PGE. E, enfim, sempre com grandes nomes do direito, grandes teóricos, grandes juristas. Mas esse evento, ele marca não só a aula inaugural do semestre. Esse evento representa a verdadeira pedra de refundação da nossa ESAP, da nossa Escola Superior de Advocacia Pública. Isso é um projeto antigo, idealizado pelo Diogo de Figueiredo Moreira Neto e pelo Marco Juruena Vilela Souto, nos idos do ano 2000. E eu tive o orgulho de fazer parte da primeira turma. Então, é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. E, enfim, a nossa ideia, a ideia da atual gestão é refundar a ESAP, torná-la, de fato, a melhor escola de advocacia pública do país. Então, nada mais simbólico para esse dia do que trazer alguém como o Dr. Eduardo Elhage, que tanto fez pela sociedade no combate à corrupção. Então, a nossa ideia é exatamente essa, que a ESAP seja um polo de advocacia pública com AIP maiúsculos. Uma advocacia pública moderna, que tem orgulho da sua história, mas que também esteja apta para os novos desafios, enfim, do século XXI, controle, combate à corrupção, enfim. Essa é a ideia que nós pretendemos ressuscitar, uma ideia que não é minha, muito pelo contrário, mas da qual eu fui parte lá nos idos de 2002, 2003, e nós queremos, enfim, retrazê-la. Então, esse evento de hoje é muito mais do que uma simples aula inaugural. Ela é a verdadeira pedra fundamental da refundação da nossa ESAP. E eu estou muito orgulhoso, espero que um dia lá na frente, quando vocês olhem para trás, olhando o que a ESAP vai ser, vocês olhem para trás e pensem assim, caramba, nós fizemos parte desse momento. E, bom, dito isso, passo a palavra para o meu amigo, procurador-geral, Marcelo Lopes, para a apresentação, enfim, para as considerações que entender necessárias. Alô, alô, oi. Bom dia a todos, bom dia aos meus amigos aqui, bom dia, doutor Eduardo. Bom, poucas pessoas aqui me conhecem, mas eu tenho uma postura bem informal e eu acho até que na minha cerimônia eu fugi bem do protocolo. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é uma mensagem de esperança, né? Acho que vocês todos estão estudando aqui, estão estudando uma casa que tem um potencial enorme. Eu mesmo, eu fui estagiário da Procuradoria do município, então já tinha uma intenção de integrar uma procuradoria. Sempre pensei que poderia contribuir com a melhora da administração pública, com ideias. Quando entrei aqui na Procuradoria, eu recortava diário e fazia uma pastinha com os acordos que eu achava interessante. Bom, nem todo mundo é perfeito, né? Momento de insanidade. Mas era interessante, porque eu, em vários momentos na vida, eu me dediquei bastante aos estudos,
para passar aqui foi um negócio até meio assim intenso demais. Me lembro eu já namorava com meus pais, e quando chegava no almoço de família, aos domingos, eu levava um livro. Acabava o almoço, conversava um pouco e já partia para cima do livro, ficava ali com eles. E minha mãe, uma vez, eu me lembro, meu filho, vocês estão estudando demais, não? Eu falei, pô, acho que não. Então, eu fui do Ministério Público Estadual por 30 dias, aqui em São João de Meriti, na Vara de Infância e Juventude. Foi triste passar por aquela experiência, porque Vara de Infância e Juventude, a carga emocional é muito grande. Então, várias experiências desses 30 dias me deixaram com algumas experiências nesses 30 dias me deixaram com lágrimas nos olhos. Então, a sociedade precisa de muita mudança, precisa da nossa contribuição. Então, depois de 20 anos na casa, eu estou conseguindo colocar em prática muitas das ideias. Isso está sendo muito me deixa muito feliz. Sabe, aquelas ideias que eu debatia com o governador, nós somos amigos há mais de 20 anos, então ficávamos, sabe, pensando no que podíamos fazer, e hoje em dia nós estamos colocando em prática. Então, o mais importante na vida, assim, na atuação profissional, é você ter ideias. Então, até coloquei aqui para o Rodrigo Valadão, para a gente abrir um canal junto com vocês, para que quem tiver ideia para melhorar a prestação de serviço da Procuradoria, que possa ter essa oportunidade de expor. Porque era às vezes é muito triste você pensar no negócio, você não saber com quem falar. Você pensar numa coisa, pô, eu acho que isso vai funcionar. Mas e aí? Eu mesmo tive tantas ideias, anotei tanta coisa, eu tenho uma pasta em casa, e hoje em dia estou resgatando algumas coisas. Então, ontem tivemos a dívida ativa, a nossa, eu digo que é a nossa atividade principal aqui de arrecadar, ela ainda não está num ponto ideal. Então, tivemos várias ideias ontem, fizemos uma lista, numa reunião, fizemos uma ata, vou fazer um acompanhamento. Mas eu acho que todo mundo aqui na casa pode ter uma ideia interessante e que possa ser levada adiante. Então, o doutor Rodrigo vai comunicar a vocês a abertura desse canal, acho que vai ser por WhatsApp, né, Rodrigo? Enfim, vocês fiquem à vontade de, enfim, quem quiser contribuir, pensar, tiver alguma ideia relevante. E, por fim, essa fase que a gente atravessa, no Rio de Janeiro, é uma fase, todos sabem, não é nenhuma novidade, uma fase complicada, como eu disse no meu discurso na cerimônia da posse. O Rio de Janeiro está abalado, tem um déficit moral, financeiro e absurdo, e estamos aqui com uma personalidade de combate e de retomada do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra, doutor Eduardo, sua presença aqui, fico muito gratificante. Já é a segunda personalidade com que eu tiro foto, a primeira foi o Bretas, então eu estou feliz aqui, não obviamente, pela sua fama, mas pelo seu trabalho. O seu trabalho tem sido realmente sensacional, nos honra, e aqui também estamos fazendo a nossa parte para tentar recuperar o Rio de Janeiro. Estou correndo atrás de dinheiro recuperado, toda hora fico pensando onde é que tem, o que fazer, o que a gente pode contribuir para melhorar o Estado do Rio de Janeiro. Precisa, né? E já tive uma boa notícia, a arrecadação da dívida ativa aumentou esse ano, comparativamente ao janeiro do ano passado. Então, nosso caminho agora é só ir para frente, com pensamento positivo, com boas ideias, com boas iniciativas, e eu conto com a contribuição de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu papel aqui é de presidente da mesa, então nós estamos oficialmente inaugurando aqui essa aula inaugural
do primeiro semestre. Tá? Essa mesa é composta pelo procurador-chefe do SEJUR, Dr. Rodrigo Valadão, procurador assistente do SEJUR, Dr. Marcelo Brando, está ali na ponta, procurador-geral do Estado, já falou, Dr. Marcelo Lopes, pelo subprocurador-geral do Estado, Dr. Reinaldo Silveira, e também pelos nossos expositores, que aqui estão presentes, Dr. Bruno Bocchimpani, ao meu lado, que é o procurador assistente da PG 15, e também o Dr. Eduardo Elhage, que certamente todos conhecemos, ao menos pela televisão, e que hoje poderá compartilhar conosco bastante da sua experiência no MPF. Também certamente é alguém a quem todos nós temos que agradecer, nós como cidadãos desse Estado, temos que agradecer pelo trabalho dele, pelo trabalho da equipe da Operação Lava Jato aqui nesse Estado. O roteiro dos trabalhos aqui é um roteiro simples. Primeiro teremos a abertura pelo doutor Bruno Bocchimpani e, posteriormente, a palestra do doutor Eduardo Elhage. Então, já passando a palavra aqui aos expositores, eu queria, enfim, chamar primeiramente o doutor Bruno Bocchimpani. Ele é procurador assistente da PG 15, ele é presidente do novo núcleo de contencioso estratégico e defesa da probidade aqui da Procuradoria-Geral do Estado. Ele também é bacharel em Direito pela UERJ, é mestre em Direito Público também pela UERJ e mestre em Direito LLM pela Columbia University. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Cumprimento todos na mesa, na figura do Procurador-Geral, doutor Marcelo Lopes. Doutor Eduardo, é um prazer recebê-lo nessa casa, é um prazer e uma honra. Eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes e saiba que as portas estão sempre abertas. Eu queria fazer duas considerações breves. Primeiro, endereçar a minha palavra, primeiramente, a vocês, aos residentes que estão chegando. Primeiramente, parabenizá-los pelo acesso a esse programa. Esse programa já é um programa de sucesso testado, importante, muito importante para a Procuradoria e para vocês eu considero uma grande oportunidade. Eu enxergo esse programa para vocês que chegam hoje para a gente como uma grande oportunidade. Digamos assim, uma entrada com o pé direito no âmbito da Advocacia Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão ter acesso a uma formação acadêmica sem paralelo no Estado. Vão ter expositores, professores da mais alta estirpe, como é padrão da Procuradoria-Geral do Estado. Um ambiente profícuo na academia. A Procuradoria-Geral do Estado ela se notabiliza por ter grandes juristas nos seus quadros. É uma instituição que promove e estimula as discussões acadêmicas, o aperfeiçoamento acadêmico dos seus membros, e isso não é uma coisa que seja necessária em todas as instituições jurídicas públicas, ou seja, nem toda instituição pública os membros recebem tanto incentivos quanto a gente recebe na Procuradoria-Geral do Estado para buscar sempre o aperfeiçoamento acadêmico. Isso acaba se revertendo num crescimento, na melhoria do nosso capital humano, que no final vai se reverter para a prestação do serviço público. Então, o SEJUR é de fato um órgão muito valioso aqui dentro e vocês vão ter muitas oportunidades a partir desse programa. Abracem com força, porque é algo que eu tenho certeza que vai ser determinante na vida profissional de todos vocês. O segundo ponto da minha breve exposição diz respeito a gente pensar um pouco sobre a razão do tema dessa aula inaugural ser combate à corrupção. Não é? E por que, especificamente, na Procuradoria-Geral do Estado está se debatendo esse tema? Não é da nossa tradição, não é, Marcelo? A gente tem a tradição de discutir os grandes temas de direito público, de grandes temas de direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário. Por que, então? Por que a PGE, então, tem essa preocupação? Ela tem essa preocupação porque o país sofreu uma mudança. O sistema jurídico sofreu uma mudança. E as instituições que prestam conta às sociedades, elas têm que estar minimamente antenadas e serem responsivas
a essas mudanças que a sociedade, essas vicissitudes que a sociedade nos apresenta. Uma mudança em particular, a gente teve uma mudança significativa, ou seja, novas trilhas, novos rumos, notadamente no sistema criminal repressivo. A gente tem, a partir, notadamente, de um marco histórico, que é o marco da Operação Lava Jato, em Curitiba, a gente começa a ver uma certa mudança na eficácia do sistema criminal repressivo no Brasil. Isso é devido a uma conjugação de vários fatores, alguns fatores eminentemente jurídicos, outros fatores políticos, fatores sociológicos. Mas, especificamente no âmbito jurídico, eu destacaria talvez duas mudanças significativas que propiciaram esse maior nível de eficácia. O primeiro foi a inauguração do sistema de colaborações premiadas, que foi uma revolução em termos de persecução penal no Brasil. Não era da nossa tradição, esse é um instituto que vem inspirado de outros sistemas jurídicos. E, paralelamente a isso, o sistema da inclusão da consensualidade através dos acordos de leniência, primeiramente no âmbito do direito concorrencial e depois com reflexos no âmbito criminal, propriamente dito. Se eu tivesse que acrescentar um terceiro fator, eu diria que seria o engajamento pessoal de figuras importantes que perceberam que a hora era chegada de que a gente tivesse um fim da impunidade absoluta no que diz respeito, notadamente, aos crimes de colarinho branco, aos crimes que envolvem os grandes esquemas empresariais, o loteamento do Estado. Óbvio, então, que o Estado do Rio de Janeiro não poderia não sentir o efeito disso. E o Estado do Rio de Janeiro não abdicou da sua posição de protagonista no cenário nacional, infelizmente, em relação a esse ponto. Porque a Lava Jato se iniciou lá, mas pouco tempo depois chegou aqui, e o que se verificou é que o nível de corrupção endêmica no Estado do Rio de Janeiro era algo sem precedentes. Eu costumo dizer que a corrupção, que sempre foi um mal que assolou as instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, ela saiu do varejo e foi para o atacado. Esse no universo de 12, 14 anos para trás. Então, como a Procuradoria não poderia, de alguma forma, responder a isso, o órgão que tem o dever de controle da legalidade. As iniciativas da Procuradoria, até então, as iniciativas eram, primeiro, a atuação da Procuradoria sempre foi muito reativo ao que chegava através de nós. E quando chegava através de nós, o tratamento era geralmente um tratamento disperso. Entre as especializadas, os casos, nunca se teve uma iniciativa de você ter um grupo de pessoas pensando como o Estado do Rio de Janeiro deve se posicionar diante desse cenário. E isso, felizmente, até 1º de janeiro de 2019, quando, por resolução do Procurador-Geral do Estado, Dr. Marcelo Lopes, ele pela primeira vez criou aqui no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado o chamado Núcleo de Contencioso Estratégico e Defesa da Probidade, que hoje tenho a honra de coordenar. Então, pela primeira vez, a Procuradoria-Geral do Estado tem uma estrutura dentro do seu corpo, com pessoas dedicadas a receber as informações, a buscar as informações, a atuar de ofício, se for o caso, e buscar efetivamente a proteção do patrimônio público de uma forma mais coordenada do que vinha sendo feito. Ou seja, não quer dizer que não fosse feito, mas agora a gente tem, de fato, um esforço coordenado. E também, seguindo já iniciativas do final da gestão passada, do meu amigo Rodrigo Zambão, a gente tem buscado harmonizar essa nossa atuação com a atuação dos demais órgãos de controle. Isso é fundamental, ou seja, a atuação do Estado. O Estado tem um papel, através da Procuradoria, a cumprir em todo esse contexto, mas essa é uma atuação que ela deve ser harmoniosa
para fins de ser eficaz, ou seja, a gente não tem a pretensão de assumir tarefas que não nos são íncitas, que não são íncitas ao nosso mistério, entendeu? Mas a gente acredita que a gente tem uma grande possibilidade de avançar, notadamente com a colaboração com instituições importantes, como é, notadamente, o Ministério Público Federal, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, paralelamente a isso, a gente também está incrementando os nossos controles internos, ou seja, a PGE está tendo uma atuação mais ampla e mais eficaz. As hipóteses em que a PGE hoje deve obrigatoriamente se pronunciar na execução de políticas públicas do governo, ela se ampliou bastante. Só para ter uma ideia, hoje qualquer projeto governamental cujo impacto financeiro direto ou indireto seja equivalente ou superior a 10 milhões de reais, necessariamente tem que passar pelo crivo da Procuradoria-Geral do Estado. Isso é uma regra nova, é uma regra de alçada, de revisão, que a gente acredita também que vai ter um potencial de preventivo, né, de a gente combater isso no nascedouro. Então, algumas mudanças que a PGE vem passando, a casa tem tido todo o apoio. Eu agradeço ao Marcelo, porque você, por exemplo, você assumiu um papel mais ativo no combate à probidade, você criar uma estrutura, é uma medida que não vem sem determinados ônus, sem alguns ônus. A cobrança, a exposição, e é necessário um ato de coragem para que isso seja implementado. Então, esse novo ambiente que eu espero que vocês experimentem na PGE. A PGE é uma casa que está sempre em busca da evolução, do seu aperfeiçoamento, e a gente verdadeiramente crê que cada um de vocês pode dar alguma contribuição. Então, é no sentido do que o Rodrigo falou, a gente espera que vocês estejam aptos aí não só a aproveitar o programa da melhor maneira possível, valorizar os recursos públicos que estão sendo postos à disposição de vocês, mas também trazer suas contribuições. É basicamente isso. Me perdoe por ter me alongado um pouco e eu vou passar a palavra ao Vitor para introduzir o nosso palestrante. Obrigado, doutor Bruno. Acho que a exposição dele serviu para que todos aqui possamos compreender, entender melhor o empenho que a PGE tem adotado no início dessa gestão para, de alguma maneira, aprimorar o seu trabalho, a sua participação, de modo a melhor contribuir para a prevenção desses episódios de corrupção que, a toda evidência, aconteceram no estado do Rio de Janeiro. Seguindo aqui na linha do que o doutor Bruno expôs, eu não tenho dúvidas de que o Rio de Janeiro enfrentou em sua história recente um cenário de corrupção sistêmica, né? Aparentemente, por tudo que foi identificado pelo MPF, possivelmente houve envolvimento de agentes políticos com servidores e empresas, enfim, de maneira orquestrada, num grande conluio, que acabou prejudicando significativamente esse Estado, e a PGE agora tenta melhor fazer o seu papel para evitar que esses casos voltem a se repetir. Passando então a palavra agora para o palestrante principal dessa aula inaugural de hoje, doutor Eduardo Elhage. Ele é procurador da República desde 2008, ele é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, com atuação no Núcleo de Combate à Corrupção, também da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Participou, dentre outras, das operações Calicut, Eficiência, Quinto do Ouro, Unfair Play, e pararam aqui de listá-las todas, porque são muitas, né? Mas certamente não são só essas, e esperamos que venham outras daqui pela frente. Obrigado, doutor. Bom, vou falar em pé. Eu já ia falar em pé, mas a organização também pediu que eu falasse daqui, talvez por questão da câmera. Agradecer a todos aí pelo convite, na pessoa do Dr. Marcelo. É uma honra estar aqui na Procuradoria para esse evento. Quando eu recebi o convite, vi os palestrantes anteriores, eu certamente vi que não estava à altura deles, mas houve uma insistência, então cá estamos. Eu também fui advogado público, fui advogado do BNDES durante um ano, depois fui procurador da Fazenda Nacional
e gostei muito da minha atuação como advogado público. Passei 4 anos como na defesa, né, do Estado como pessoa jurídica, trabalhei muito na dívida ativa, fui coordenador dos grandes devedores aqui da PFN do Rio de Janeiro, e era uma atividade que eu gostava bastante. O advogado público é como se fosse o cão de guarda do Estado, e durante o tempo que eu fui PFN BNDES, eu aprendi bastante até o meu ingresso no MPF. A gente vive aqui no Estado do Rio um momento muito crítico, mas também muito desafiador. A gente passou aí, desde que a Lava Jato do Rio foi inaugurada aqui em maio de 2016, por diversas fases das operações, né? Desde lá da Calicut, onde houve a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, até a revelação de esquemas como esquemas da área da saúde, da área de serviços, da SEAP, até mesmo as Olimpíadas foram compradas pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro numa situação endêmica de corrupção no Estado. Nessa situação endêmica de corrupção foram atingidos órgãos como o próprio Poder Executivo, né, mas também o Tribunal de Contas do Estado, onde 5 conselheiros foram presos em razão da colaboração premiada do 6º, só sobrou 1 dos 7. Houve também repercussões aí no Ministério Público do Estado, onde o ex-procurador-geral de Justiça também foi denunciado por receber propina para não fiscalizar, quer dizer, os órgãos que eram pagos para fiscalizar o dinheiro público estavam também envolvidos no esquema de corrupção. Na Alerj, que os deputados estaduais, tivemos aí mais de 10 deputados presos numa casa que congrega 70, e no meio disso tudo a gente se pergunta, né, qual é a solução do Rio de Janeiro? Será que o Rio de Janeiro é o estado mais corrupto do Brasil? O que aconteceu para que no Rio a gente tenha chegado a essa situação? Há diversas respostas a essas indagações, mas eu acho que nós temos aqui um futuro muito promissor. Acho que o que foi descoberto no Rio não é muito diferente do que acontece em outros estados, tenho certeza disso, e a diferença é que nós aqui estamos um pouco na frente. Esses esquemas foram revelados, a gente tem uma chance de ouro agora de deixá-los no passado e começar a adotar boas práticas para evitar que esses mesmos erros se repitam no futuro. Estados onde não houve investigação, onde esses escândalos não foram revelados, não quer dizer que eles não existam. Talvez eles existam até hoje e ainda persistem nessas estruturas podres de poder. Eu preparei uma apresentação aqui que conta um pouco como é que se deu o desenvolvimento da investigação no Rio de Janeiro e quão sofisticado é esse crime de combate à corrupção. Vocês aqui na Procuradoria-Geral do Estado vão lidar diuturnamente com contratos públicos e verbas públicas na defesa do Estado do Rio de Janeiro. São crimes muito sofisticados e de difícil detecção. Vou tentar mostrar um pouco aqui como que isso é complicado de se investigar, mesmo para nós do MPF, que temos recursos mais avançados de invasão de privacidade, de quebra de sigilo bancário, fiscal, de COAF, telemática, e como que vocês, sabendo da sofisticação desses esquemas, podem, com um olhar mais crítico, analisar talvez os contratos que vocês vão examinar na vida profissional de vocês aqui na PGE. E também eu aponto aqui, eu vou tentar apontar 3 fatores que eu considero relevantes para essa mudança do combate à corrupção no Brasil. Concordo com o Bruno quando ele fala que as colaborações premiadas são o fator essencial, também o engajamento da população, e eu tenho um terceiro, que é a questão das cooperações jurídicas internacionais. Vou trazer um exemplo prático aqui de como que isso tem nos ajudado e como que isso tem funcionado aqui no Rio de Janeiro. Bom, um breve histórico aqui da Lava Jato do Rio de Janeiro. Atualmente foram 46 denúncias. Esse número está um pouco defasado, mas foram quase 300 pessoas denunciadas, 190 prisões preventivas, 39 temporárias, 40 conduções coercitivas quando ainda era possível, e mais de 466 endereços com busca e apreensão. Foram identificados mais de 15 tipos de crimes. Os principais são corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essa é a tríade aqui que a gente encontrou no Rio, nas nossas investigações. Já fizemos mais de 30 operações em conjunto com a polícia e com a Receita.
nós já pedimos a reparação de 4,95 bilhões de reais, celebramos 35 acordos de colaboração, já conseguimos recuperar 575 milhões de reais, esse valor vai crescer daqui a pouquinho com acordos que ainda estão em sigilo. Já fizemos 2 acordos de leniência firmados e, com esses acordos, conseguimos ressarcir 134 milhões aos cofres públicos. Até então, não há ainda sentenças de todas as denúncias apresentadas, há 9 sentenças, 40 condenados, e as penas somadas dão aí mais de 600 anos de reclusão. Bom, quais são os elementos de mudança que eu pessoalmente identifico que conseguiram mudar, começar a virar essa página no Brasil, né? A gente vem de um país que todos nós estávamos acostumados aí a histórias surreais de corrupção, desde o deputado que fala que ganhou 200 vezes na loteria e acredita isso à sorte, até, enfim, um sem número de eventos criminosos aqui. A gente já ouvia falar de muitas histórias no Rio de Janeiro, de que alguns órgãos eram corruptos, algumas estruturas eram contaminadas, e as investigações mostraram que realmente isso era verdade. TCE, o governo do Estado, isso de fato se mostrou verdadeiro. Os 3 elementos, como eu falei, os acordos de colaboração, as cooperações jurídicas e a supervisão do público. Os acordos de colaboração premiada, eles têm um efeito muito importante porque trazem um efeito dominó para a investigação. Eles trazem uma insegurança muito grande para a organização criminosa, porque se um grupo de 5 ou 6 pessoas estiver cometendo um crime e um deles falar, os outros todos vão estar sujeitos a alguma medida persecutória. E ele permite que até crimes sofisticados possam ser descobertos. Antigamente, no Brasil, a gente tinha uma insegurança muito grande nos contratos privados, aí, os contratos não eram respeitados, e uma grande segurança no mundo do crime. No máximo que você ia ter de pena no Brasil ia ser custear um advogado caro, e essa era a sua maior desgraça, custear um advogado e sofrer algum tipo de pressão na opinião pública, mas acabava por aí. Hoje em dia, com os acordos de colaboração, a gente tem um nível de prova muito mais forte, porque o colaborador está ali no seio da organização criminosa, ele consegue apontar para nós crimes muito sofisticados, e foi o que permitiu a gente identificar alguns dos esquemas que a gente vai começar a falar aqui. Como é que começou a investigação aqui no Rio de Janeiro? A investigação começou lá, justamente com a Força Tarefa de Curitiba. Houve a prisão aí dos executivos de Andrade Gutierrez, e logo após a prisão deles, os 2 executivos principais celebraram um acordo de colaboração premiada. E ele disse, os 2 executivos disseram o seguinte, que nas obras do PAC, do Arco Metropolitano, houve pagamento de propina de 5%, que era para o ex-governador Sérgio Cabral. Que quem fazia isso no nível operacional era o ex-secretário de governo, né, Wilson Carlos, que recebia dinheiro em espécie de uma pessoa de nome Carlos Miranda. Quer dizer, o Sérgio Cabral tratou ali a propina, né, falou, olha, vou querer 5% para mim. Ele não ficava no dia a dia cobrando, batendo planilha, olha, me dá 100 mil, dá 200 mil, ele delegava isso para um secretário de governo, que era o Wilson Carlos, e esse, por sua vez, também não ficava carregando dinheiro pela rua. Delegava isso para uma terceira pessoa, que era o Carlos Miranda, que era o homem da mala do Sérgio Cabral. E o que Andrade Gutierrez nos reportou era o seguinte, o governo do Estado, que agora vocês vão trabalhar na defesa, ele contratou algumas obras públicas, como a obra da reforma do Maracanã, a obra do PAC Favelas, que é uma obra federal com contrapartida estadual, a obra do Arco Metropolitano, Mergulhão de Caxias, Maracanã do PAN 2007, entre outras. Então, o governo do Estado aqui fazia o pagamento dessas obras para Andrade Gutierrez. Obviamente, esse pagamento era por dentro, né, fazia um TED, uma transferência bancária, e Andrade Gutierrez, desse valor total, pagava 5% para o ex-governador. E o que Andrade Gutierrez reportou que fazia? Como eu falei, são esquemas sofisticados de lavagem. Andrade Gutierrez não chegava... O Sérgio Cabral, ele tinha uma regra de ouro. Ele só recebia dinheiro em espécie. Não recebia transferência bancária no Brasil, não recebia transferência bancária no exterior. Ele falava, olha, eu quero 5%, mas os meus 5% são sempre em dinheiro vivo. A Andrade Gutierrez, ela não podia ir na boca do caixa e falar, olha, me dá R$1 milhão em dinheiro vivo, me dá 100 mil, fracionar esses saques. Por quê? Se ela fizesse isso,
Receita, Polícia Federal, Ministério Público, todos nós seríamos avisados pelo COAF, esse órgão aí que está tão em voga, que é muito importante para as investigações. O que ela fazia, então? Ela celebrava um contrato fictício com várias empresas de fachada, fazia esses pagamentos por dentro, então ela transmitia, que enviava 100 mil por TED para uma empresa fantasma. Essa empresa fantasma de doleiros sacava esse dinheiro em espécie, já tinha uma camada aí, e devolvia para Andrade Gutierrez esse dinheiro em espécie. Obviamente, esse doleiro aqui, ele cobrava um percentual para fazer esse serviço. Então, se Andrade Gutierrez transferisse 100 mil via TED, ele devolvia aproximadamente 85 mil reais em espécie. Ele dividia em várias contas e depois sacava esse dinheiro em espécie aqui e devolvia. Então, se nós, ou o MP, ou a própria PGS, alguém fizesse a quebra do sigilo bancário de Andrade Gutierrez, não haveria nenhum saque em espécie. Andrade Gutierrez falou, opa, peraí, estão me acusando de pagar dinheiro de propina para o ex-governador em dinheiro vivo? Na minha conta aqui não tem nenhum saque de dinheiro em espécie. Por quê? Porque ela fazia via contrato fictício para uma empresa de fachada que devolvia o dinheiro em vivo para o ex-governador. Isso foi o que eles nos reportaram, né? Havia essa regra de ouro do pagamento ser sempre em espécie, que foi uma regra que nós percebemos que se disseminou aí em todas as outras práticas aqui no Rio. Então a Alerj também exigia assim, o TCE também exigia assim. Em raros casos havia pagamento de transferências internacionais. E quando há essa necessidade de pagamento em espécie, nós temos dois movimentos distintos muito nítidos e que foram replicados por todas as empresas e agentes públicos envolvidos. De um lado, a empresa corruptora que está recebendo o dinheiro dela tem a necessidade de esfriar o dinheiro. Por que ela tem a necessidade de esfriar? Porque o dinheiro que ela recebe do Estado é totalmente quente. Ela ganhou uma licitação aqui, ela recebeu via TED, então, ainda que a licitação tenha alguma mácula, alguma fraude, esse dinheiro que ela tem aqui é quente. Só que ela tem que esfriar para não deixar rastros de que ela pagou o agente político, né? Então, ela tem que esfriar esse recurso. E quando esse recurso é entregue para o agente político, para o funcionário público, ele não pode ficar que nem o Gedel ficou com essa quantidade de dinheiro em casa, não é verdade? Ele tem necessidade de esquentar esse dinheiro. Quer dizer, para ele comprar um imóvel, comprar um carro, ou comprar uma joia, se você não tiver consorciado com a joalheria, você tem que lavar esse dinheiro para esquentá-lo e colocar na sua contabilidade, demonstrar que você realmente teve alguma origem lícita daquilo. Nós identificamos aqui algumas tipologias para essa questão do esfriamento dos recursos. Então, no caso da Andrade, eles fizeram contratos fictícios com empresas de fachada. Então, ela fugia dos controles do COAF e ela também tinha uma segunda vantagem aí. Isso aqui é surreal. Ela colocava toda essa despesa que ela tinha com esses contratos fictícios no balanço dela. Então, ela tinha menos lucro. Então, no dinheiro que ela pagava de propina, ela conseguia abater o imposto. Então, ela tinha uma dúplice vantagem nessa questão. É surreal. A desvantagem que ela tem de fazer isso é que comprar dinheiro custa caro. Quer dizer, quando ela transferia 100 mil, ela recebia 85. Ao passo que se ela tivesse sacado o dinheiro em espécie na boca do caixa, ela teria os 100 mil em disponibilidade. E também que os contratos fictícios são rastreáveis, né? Nós conseguimos chegar, Curitiba conseguiu chegar a esse esquema aqui porque havia uma grande quantidade de contratos para empresas que não tinham nenhum funcionário. Então, havia o Andrade Gutierrez ali contratando dezenas de empresas que funcionavam em empresas de fachada, no casebre, sem nenhum funcionário. Então, aparecia Andrade Gutierrez pagando 10 milhões de reais para uma empresa que funcionava na Rocinha. E aí, quando começamos a investigar, chegamos aqui aos doleiros, que reportaram o esquema, e foi, como num castelo de cartas, todo o esquema indo por água abaixo. O doleiro falou da Andrade, a Andrade falou do Sérgio Cabral, o Carlos Miranda, que era o doleiro, o homem da mala do Sérgio Cabral, falou de 80 anexos diferentes, e assim a investigação foi prosseguindo. E aí, quando houve isso aqui foi o desenho da organização criminosa que a Andrade nos reportou, com o Sérgio Cabral como pessoa
que faziam o ajuste da propina, né, 2 secretários de governo que faziam essa parte operacional de cobrança dos valores de propina no dia a dia, sendo que o Wilson Carlos ficava responsável por cobrar 5% dos valores dos contratos, e o secretário de obras à época, o Hudson Braga, cobrava 1%, que ele mesmo denominava de taxa de oxigênio, que seria para ele respirar. Então nós tínhamos aqui 5% mais 1%, 6%, sendo que o TCE também cobrava mais 1%. Então, nas obras públicas aqui do Rio, pelo menos 7% eram destinados a funcionários públicos. Esses secretários também, eles não colocavam a mão no dinheiro, eles não iam lá na porta da empresa e falavam, olha, me dá aí o dinheiro com uma mala, com uma mochila nas costas. Eles delegavam o que a gente denomina operadores financeiros, que são as pessoas que fazem esse leve trás de recursos em espécie, esse controle da contabilidade da propina. E aí, falando já agora aqui de uma tipologia para esquentar os recursos, o Carlos Miranda, que era esse homem da mala do Sérgio Cabral, ele recebia esses valores em espécie. E ele tinha necessidade de esquentar para mostrar que ele morava num apartamento de classe média, que ele podia comprar um carro. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o dinheiro em espécie que ele recebia, entregava para outro operador financeiro, e ele fazia depósitos em concessionárias de automóveis na Barra da Tijuca. Então, esse depósito em espécie era feito em empresas que funcionavam, então ele misturava dinheiro quente com dinheiro frio, que dificulta demais para identificar o recurso. E essa empresa que funciona, que de fato existe, fazia um contrato fictício de consultoria com a empresa do Carlos Miranda. Então, ele entregava aqui 300 mil, e a empresa depositava e fazia uma nota fiscal e uma TED aqui no valor de 200 e alguma coisa descontados os impostos. Pagava, inclusive, os impostos aqui. Então, ele recebia o dinheiro já lavado. Ele entregava o dinheiro em espécie, simulava um contrato de consultoria que foi muito praticado por todos os criminosos que foram identificados na Lava Jato, e esse dinheiro voltava já lavado para ele. Isso ficou claro para todo mundo, gente? Tá? Então, essa foi uma das práticas mais comuns de esquentar os recursos públicos. A pessoa recebia dinheiro em espécie, depositava numa empresa, e essa empresa simulava um contrato de consultoria com uma empresa também de fachada, que funcionava na residência dele. Outro operador financeiro, no caso do operador do Hudson Braga, ele sequer depositava o dinheiro em espécie nessa empresa aqui. A empresa só fazia as notas fiscais para a empresa dele, e o dinheiro já voltava lavado. E aí, a Calicut foi deflagrada em 17 de novembro de 2016. No dia 26 de janeiro de 2017, nós conseguimos deflagrar a segunda fase, que foi a Operação Eficiência. Ela se deu em razão da colaboração premiada dos 2 doleiros do Sérgio Cabral, Renato Chebari e Marcelo Chebari. Aí, como eu disse, era um castelo de cartas. Quando foi deflagrada a operação em novembro de 2016, todos esses indivíduos aqui sabiam de como funcionava o esquema. Se um deles fizesse acordo de colaboração primeiro, o velho dilema do prisioneiro, os outros todos poderiam ser prejudicados. Então, quando foi deflagrada a operação, nós tínhamos vários indícios da prática de crimes por todos eles, havia e-mails, havia quebras telefônicas, relatórios do COAF, mas não havia ainda aquele valor monstruoso que todos nos reportavam. Porque se todos falavam que a regra era o pagamento de 5% de propina, a gente deveria ter encontrado um valor milionário nas contas do Sérgio Cabral, e isso não tinha sido encontrado. Mas, logo depois de cerca de 10 dias após a deflagração da Calicut, 2 senhores bateram a porta do MPF, esses 2 senhores aqui, e falaram, olha, a gente quer fazer um acordo de colaboração premiada. Não havia nenhuma investigação contra eles, a gente não tinha nenhum e-mail, nada, nenhuma menção ao nome deles, eles não eram amigos do Sérgio Cabral, eles não eram familiares, não havia qualquer relação. E eles disseram, olha, a gente tem 100 milhões de dólares no exterior do Sérgio Cabral que está em nosso poder. A gente quer devolver esses valores e quer fazer um acordo. Vocês topam? Como a gente não tinha nenhuma investigação, era uma prova fundamental naquele momento, o acordo foi celebrado e eles explicaram como é que eles fizeram para ocultar todos os valores da
da organização criminosa. Também ajudaram a identificar a outra parte da organização, né, e nos mostraram. E por que eles fizeram isso de maneira tão rápida após a deflagração da primeira fase? Ora, eles pensaram, todos esses senhores aqui estão em Bangu. E era dezembro de 2016, está todo mundo em Bangu, preso. Se qualquer um deles falar que nós temos 100 milhões de dólares, acabou para a gente vai para a cadeia e nunca mais volta. Então, eles se anteciparam, não por arrependimento, nem por nada, eles se anteciparam, fizeram um acordo e explicaram para nós como é que foi feito o processo de ocultação dos valores do Sérgio Cabral. Basicamente, ele disse o seguinte, olha, o Sérgio Cabral já tinha em contas em Nova York 2 milhões de dólares quando ele era presidente da Alerj lá no final da década de 90. Quer dizer, como deputado estadual, ele já tinha conseguido amealhar 2 milhões de dólares nos anos 2000. O nome da conta que ele tinha era conta Eficiência, daí o nome da operação. Só que o Sérgio Cabral, no finalzinho de 99 para 2000, ele procurou esse doleiro aqui, Renato Chebara, e falou, olha, eu vi que começou agora essa história de cooperação internacional com o caso do propinoduto, que foi um caso aqui do Rio, dos fiscais. Eu estou assustado porque a conta está em meu nome, essa conta aqui, eu sou o beneficiário final dessa conta em Nova York, eu quero saber o que eu faço. E aí o Renato Chebara falou o seguinte, olha, isso é a maior loucura que você está fazendo, de deixar você sendo um PEP, que é uma pessoa exposta politicamente, deixar valores em seu nome. Isso é um erro crasso que você está cometendo. Faz o seguinte, transfere todo o seu dinheiro para mim, no exterior, e a partir de então eu vou tomar conta. Mas como assim foi feita a transferência? Com contrato? Não, tudo no fio do bigode. Isso até que o Sérgio Cabral fala até hoje nas audiências. Mas vem cá, eu seria louco de transferir todo o dinheiro que eu tinha para um terceiro sem ter a menor confiança? Sim. O mercado da corrupção funciona totalmente na base da confiança e os doleiros também funcionam totalmente na confiança, como a gente vai ver aqui. E aqui é um vídeo interessante que eu encontrei na internet do Paulo Maluf, esse ícone da história brasileira. Tem um áudio aqui, será que dá para ligar o áudio ou não? Tem um áudio aqui. Não vai dar, deixa. Basicamente ele falando que não tinha nenhuma conta no exterior, porque, obviamente, as contas não estavam... Tem um áudio na apresentação. Não vai dar para... Dá para... Deixa eu voltar. Tá. Mais pelo aspecto pitoresco do que por outra coisa, mas é engraçado o vídeo. E como que o Renato Chebara fez para enviar esses recursos para o exterior? Até um parênteses aqui com relação a essa questão dos acordos de colaboração premiada. Eles são importantes para entregar, para nos ajudar nas investigações, entregar provas, mas mais importante que isso, esse relacionamento com pessoas que estão dentro do esquema é muito interessante, porque nós do MPF, finalmente começamos a ter acesso a informações que nós nunca teríamos. São pessoas lá de dentro, nos mostrando como funciona o esquema, e a gente tem aprendido muito nesses últimos 2 anos. Tanto que, até num dos últimos acordos com 2 doleiros grandes, o Juca e o Tony, eles começaram a dar aulas e ensinar a gente como é que faz para evitar essas práticas, como eles faziam para lavagem de dinheiro. E como que o Sérgio Cabral fazia para enviar esses recursos para o exterior? Porque o Renato Chebara falou assim, olha, eu tenho 100 milhões de dólares no exterior. Ele fazia um contrato de câmbio via Banco Central? Não. O que ele fazia? O Sérgio Cabral entrega os valores em espécie para um doleiro aqui. Então, se a cotação do dólar tiver R$3, imagina que ele entregou R$300 mil para o doleiro. Tá? Ele entregou em espécie para o doleiro no Brasil. Esse doleiro vai transferir 100 mil dólares de uma conta que ele já possui lá no exterior para a conta do agente político no exterior. Isso ficou claro, gente? Então, é tudo na compensação. Ele entrega os valores em espécie, em reais, no Brasil. E como ele entregou R$300 mil, ele tem direito de receber lá fora 100 mil dólares, concordam? Então, ele recebe aqui os 100 mil dólares sem qualquer rastro. Por que isso é na confiança?
Essa operação aqui, ele entrega os 300 mil reais para o doleiro. Se o doleiro quiser pegar aquela mala de dinheiro e sair correndo, ele não vai poder reclamar para ninguém, concordam? E, obviamente, essa operação aqui é feita com D+1, D+2, não é que nem uma transferência bancária. E por que é tão sofisticado isso? Porque quando nós quebramos as contas bancárias do Sérgio Cabral, não havia um depósito de real em espécie lá. Essa conta bancária dele aqui não tinha R$1 em espécie. Quando a gente pediu os contratos de câmbio, quer dizer, quando você manda dinheiro para o exterior na via oficial, você faz um contrato de câmbio com o Banco Central. Quando a gente, lá na fase velada da Calicut, pediu, Banco Central, me dá todos os contratos de câmbio do Sérgio Cabral, tinha 0. Todos do Carlos Miranda, tinha 0. Do Wilson Carlos, tinha 0. Por quê? Esse dinheiro em espécie que ele recebeu da empreiteira ou de qualquer outro corruptor, ele entrega para o doleiro, e isso não deixa nenhum rastro, e o doleiro lá fora, de uma conta que ele já possui, entrega para o agente político. E o que o doleiro faz com esse real em espécie? O doleiro tem que fazer alguma coisa com o dinheiro em espécie, não é? O doleiro é aquela pessoa que fica no meio ali e ele só ganha com o FII dele, com essa taxa que ele recebe de quem o aciona. Então, quando o agente político entrega esse dinheiro para o doleiro, obviamente não faz de graça esse serviço. Ele cobra um FII aqui nessa ponta, para fazer aquela operação de lá. E como ele vai estar com grande quantidade de reais em espécie, quem que precisa de reais em espécie? A outra ponta que deseja corromper, não é verdade? Então, a empresa que está precisando de dinheiro, ou uma empresa, ou algum corruptor, vai falar, doleiro, eu estou precisando de reais em espécie. Eu não posso sacar no banco de reais em espécie. Você tem como me dar reais em espécie? O doleiro fala, sim, tenho. Por quê? Porque ele recebeu do agente político. O que a empresa faz? Ela devolve lá para o agente político e o ciclo vai se repetindo. E o doleiro sempre é essa pessoa no meio que vai receber um FII aqui do agente político e, obviamente, a empresa também vai pagar um FII para o doleiro que está aqui. Quando o agente político já amealhou uma grande quantidade de recursos no exterior, como é que ele faz para trazer esse recurso de volta para o Brasil? É exatamente a operação inversa. Então, quando ele quer trazer o recurso, o Sérgio Cabral deposita na conta do doleiro $100 mil e o doleiro entrega para o Sérgio Cabral aqui a quantidade de reais em espécie correspondente. Isso ficou claro, gente? Às vezes pode dar um nó na cabeça, se alguém tiver dúvida, fala. Tá? Ficou bem claro isso ou não? Ok, então, essa é uma técnica de lavagem muito comum, bem antiga, né, da compensação, e de muito difícil detecção. Por quê? Porque se vocês lá, quando estiverem analisando aquele contrato da Andrade Gutierrez para fazer a obra do Maracanã, vocês vão ver uma licitação que formalmente é perfeita, límpida, as transferências bancárias são todas feitas por dentro do Estado para a empresa não saca nenhum recurso em espécie, o agente político não recebe nenhum recurso em espécie na sua conta bancária. Então, a tarefa de detecção desse tipo de crime é muito difícil, principalmente porque esses valores estão lá no exterior totalmente inalcançáveis até bem pouco tempo atrás. Esse aqui é o quadro que foi apresentado pelos doleiros quando eles fizeram um acordo de colaboração. Eles disseram, olha, o Sérgio Cabral, o Wilson Carlos e o Carlos Miranda têm recursos conosco, tem mais de $100 milhões no exterior, e por meio, aqui começou, em amarelo são as contas finais. Obviamente, eles não colocaram esses valores todos numa conta só, colocaram em vários países, então havia contas em Andorra, tá difícil de ler aqui, mas tinha em Andorra, tinha na Suíça, tinha na Holanda, tinha em Liechtenstein, tinha no Uruguai, e eles foram dividindo tudo por esse processo de dólar-cabo. Era sempre recebimentos de dinheiro em espécie, entrega para o doleiro em espécie e é acreditado no exterior, numa conta bancária, no nome de uma offshore, cujo beneficiário final sequer era o Sérgio Cabral. Quer dizer, ele recebia em espécie, entregava para o doleiro, esse doleiro que não tinha qualquer relação com ele, fazia um dólar-cabo, mandava isso para uma offshore, e essa offshore tinha como beneficiário final o Renato Schebar, que não tinha qualquer ligação com o Cabral. Como que a gente ia conseguir
descobrir isso se não fosse um acordo. Seria impossível. Outra tipologia de lavagem que foi apresentada pelos irmãos Shebar foi a aquisição de metais preciosos. Eles disseram o seguinte, olha, além desses 100 milhões de dólares que nós estamos entregando, há também um cofre no aeroporto da Suíça, lá de Genebra, onde nós depositamos várias pedras de diamante. Essa aqui é a pedra do diamante polido. Aqui é 1.200.000 euros que eles compraram as pedrinhas de diamante e depositaram nesse cofre. Quer dizer, o Cabral recebeu em espécie, deu para o doleiro em espécie no Brasil, o doleiro fez um dólar cabo para o exterior, para uma offshore que estava em nome dele, doleiro, não estava em nome do Cabral, e depois dessa offshore foi comprada um diamante que também distancia ainda mais a origem espúria dos recursos. E aí esse diamante está até hoje lá no cofre da Suíça, infelizmente, porque isso é um processo demorado, né? E o Renato Shebar até falou, olha, o diamante está lá nesse cofre, doutor, se você quiser, você vai lá comigo, a gente traz de volta. Eu falei, mas você está louco, como é que eu vou com você lá para a Suíça? Óbvio que eu não vou fazer isso. Ele, não, a gente bota no bolso, é feito de carbono, a gente passa pelo raio-x e ninguém vai identificar nada. Eu falei, não, eu prefiro fazer via cooperação jurídica, ainda que demore um pouco, tem que pagar para a Suíça algum valor, vamos fazer pelas vias oficiais. E aí, infelizmente, está até hoje lá que tem que pagar um seguro, aí tem que pagar um tributo que está numa Zona Franca. Mas isso aqui é a nota oficial da compra. Estava o nome dessa offshore aqui, o senhor Hassan Shebar, que era 1.200.000 de euro. Ele também comprou 4 quilos de ouro, 4 lingotes de ouro, também é a nota real, a de Genebra, 2011. 198.000 francos suíços, né? Essa aqui acho que é a mesma nota fiscal. E também aqui no Brasil houve a compra de joias e metais preciosos. Aqui era um esquema mais rudimentar, as joalherias estavam consorciadas com o ex-governador, então elas vendiam as joias em espécie, violaram todas as normas do COAF, porque as joalherias são um setor que é fiscalizado e é obrigado a reportar ao COAF, então, além de eles receberem em espécie, eles não reportavam nada ao COAF, não emitiam nota fiscal, e com isso o dinheiro da propina que estava em espécie era transformado em sua natureza por quer dizer, uma mala de dinheiro em espécie se transforma num objeto desse tamanho que pode ser facilmente ocultado, colocado no bolso, guardado num cofre. Você muda a natureza desse tipo de metal. Isso aí foi... também as joalherias fizeram um acordo de colaboração, pagaram uma multa e nos ajudaram a revelar esse crime. O áudio aí entrou do Marluf? Vamos tentar aqui. Mas só para relembrar, então, era a questão dos PEPs, né, que eles não podem ter contas em seu próprio nome, e a gente aqui no curso das investigações, isso foi demonstrado que não só o Sérgio Cabral fez uso dessa técnica, quer dizer, ele como PEP não colocou contas em seu nome. O Sérgio Cortes também, ex-secretário de Saúde, era PEP, colocou contas em nome da sua mulher, na Suíça, para receber valores de propina. O Rogério Onofre também usou a mulher para fazer recebimento, que era o ex-presidente do Detro, que fiscaliza as empresas aqui de ônibus e vans, também utilizou a mulher, e várias pessoas têm utilizado terceiras e interpostas pessoas, porque tem um controle muito rigoroso, principalmente lá fora e no Brasil cada vez mais, para pessoas que são expostas politicamente. Vamos lá, então, a gente estava falando dos metais preciosos, né, que é mais outra técnica de distanciamento da origem espúria dos recursos. E outro elemento de mudança que a gente considerou essencial são as cooperações jurídicas internacionais. Quando eu entrei no MPF em 2008, eu nem sonhava em ter o nível de cooperação que a gente tem hoje em dia na instituição. Parecia coisas de filme que a gente hoje tem, de fato, na prática. Então, a gente tem grupo de WhatsApp com promotor no Paraguai, no Uruguai, na França. A gente fala quase que diariamente com os Estados Unidos, com os suíços, a relação é excepcional. E eu trouxe aqui um caso prático para mostrar para vocês como que isso tem sido importante e essencial
para as nossas investigações, que é o caso da compra de votos para a Olimpíada de 2016. Que até foi nessa... foi justamente aquela clássica foto da farra dos guardanapos, foi numa viagem que foi próxima aí da eleição do Rio em 2016, em 2019 a eleição. Bom, nós tínhamos uma investigação aqui na Força Tarefa que mostrava que o Arthur César de Menezes Soares Filho, o vulgo Rei Arthur, ele tinha uma quantidade exorbitante de contratos com o governo do Estado. Ele tinha uma empresa chamada Facility e tinham mais de 3 bilhões de reais de contratos aqui entre o governo do Estado e as empresas dele. E na nossa investigação, nós conseguimos demonstrar também, por meio de acordo, que ele tinha uma offshore lá nos Estados Unidos, que ele abriu uma conta em Antigua e Barbuda, e dessa conta ele transferiu 10 milhões de dólares para o Sérgio Cabral, também em Antigua e Barbuda. Essa foi uma das poucas exceções que o Sérgio Cabral fez, porque ele tinha uma relação muito próxima com o Rei Arthur. Então ele abriu essa exceção e falou, olha, você está com disponibilidade de dólares lá fora, meu doleiro vai cuidar de você e me dá os dólares lá fora. E ele fez isso por meio de uma empresa chamada Matchlock. Tá? Era uma investigação nossa aqui no Brasil, até que em fevereiro de 2017, procuradores da França foram a Brasília, e nós fomos convocados aí a Brasília, e os procuradores franceses estavam interessados numa empresa chamada Matchlock. Eles falaram o seguinte para a gente, olha, a gente identificou aqui na nossa investigação que uma tal Matchlock, cujo beneficiário final é o senhor Arthur Menezes Soares Filho, o Rei Arthur, pagou 2 milhões de dólares 3 dias antes da eleição da Rio 2016 para o filho de um dirigente africano da Associação Internacional de Atletismo. Esse pagamento de 2 milhões de dólares foi feito pela Matchlock para esse cara chamado Papa Diack, e o Rio de Janeiro, de fato, sagrou-se vencedor da eleição. Vocês sabem, tem alguma informação dessa empresa chamada Matchlock? Acho que falou assim, não, a gente casa exatamente com a nossa investigação aqui, porque nós identificamos esse pagamento em Antigua e Barbuda do Rei Arthur para o Sérgio Cabral. Nesse ponto aqui, quando a gente viu esse pagamento em Antigua e Barbuda, alguns colegas ficaram desmotivados, falaram assim, olha, quando que a Antigua e Barbuda vai mandar documentos para nós aqui, né? Paraíso Fiscal, Ilha do Caribe, os caras nunca vão mandar, nunca vão responder ao nosso pedido. A gente fez o pedido mesmo assim, e teve a grata surpresa que eles, de fato, enviaram para nós toda a documentação. Os colegas da França também foram super solícitos, mandaram toda essa documentação com relação ao Papa Diack, e essa aqui é a documentação de Antigua e Barbuda, né? Aqui é o banco onde foi aberta a conta, e nesse banco aqui, a Matchlock, eles depositaram os 10 milhões de dólares lá, e o Arthur Soares passou uma procuração para o Renato Chebar fazer a movimentação dos recursos. Então ele falou o seguinte, olha, abriu uma conta da Matchlock, em nome dele, Rei Arthur, e passou uma procuração para o Renato Chebar, e o Renato Chebar foi sangrando essa conta para as suas próprias contas lá fora. E com base nessas investigações aqui, quando nós juntamos as duas, nós deflagramos a operação e conseguimos encontrar uma grande quantidade de e-mails e informações na residência do Nussmann e de outros envolvidos que mostravam que, de fato, o Papa Diack tinha recebido esses valores e ele estava cobrando esses valores e outros mais, que ele falava, olha, vocês me pagaram esse valor, mas eu preciso de mais, meus amigos não estão felizes, a gente quer mais dinheiro e tal, fazendo o link entre o Papa Diack e as pessoas responsáveis pela organização dos jogos. Também não havia menor sentido para o Rei Arthur, que era um empresário brasileiro morando em Miami, fazer um pagamento por um africano do Senegal, e durante a busca e apreensão foi encontrada na casa do Nussmann uma chave. Essa aqui é a foto real da chave. Era uma chave que parecia de cofre. Quando a gente abriu a gaveta e viu, falou, olha, isso aqui é uma chave de cofre. E do lado da chave do cofre, em cima, assim, tinham 3 cartões de visita de um cofre na Suíça,
que a gente falou, obviamente isso aqui é onde esse cofre abre, né? Fizemos o pedido para a Suíça e cerca de 20 dias depois, exatos, os suíços foram lá e acharam 16 quilos de ouro que estavam custodiados nesse cofre aqui, que não tinham sido declarados pelo ex-presidente do COB. O rei Arthur está nos Estados Unidos, então nós fizemos um pedido requerendo a extradição dele, e esse é um exemplo muito prático de como que as cooperações jurídicas revolucionaram as investigações, porque nesse caso a gente conseguiu ter uma cooperação jurídica bem-sucedida com Antigua e Barbuda, quer dizer, o Brasil, um país, com Antigua e Barbuda, 2, com a França, 3, com a Suíça, 4, e agora a gente está aguardando a resposta dos Estados Unidos, que é o 5º país para enviar, para bloquear os recursos do rei Arthur e extraditá-lo para o Brasil. Corrupção transnacional, como esse caso é um exemplo clássico deles, é impossível combatê-la sem que haja uma cooperação jurídica internacional eficiente e veloz, como foi nesse caso da Unfair Play. E o terceiro elemento de mudança aí que eu reputo também essencial é a supervisão pública, é a forma como a sociedade tem participado de todo esse movimento anticorrupção, que começou lá desde 2013, a população tem colocado isso na agenda, e isso não foi algo que surgiu da burocracia estatal, isso não foi um procurador lá de Curitiba, nem do Rio de Brasília que iniciou esse movimento, foi a sociedade civil que começou, e os órgãos públicos agora, desde 2014, com a Lava Jato, acompanharam esse movimento, estamos agora tentando fazer com que ele se perpetue e se consolide na agenda brasileira. O Rio de Janeiro, como eu falei no começo, é um exemplo clássico disso, a gente pode virar essa página, conseguir mudar esse quadro, esse cenário no Brasil e principalmente no estado do Rio, que é uma caixa de ressonância, né, para todo o Brasil. E para conseguir ter esse diálogo com a sociedade, todos os nossos casos estão no site, todas as peças estão públicas, para que haja a máxima transparência possível. E é isso, gente. Eu agradeço aí o convite de novo da PGE. Estou aberto aí a perguntas, se alguém que tiver. E desejo a todos aí, novos residentes, boa sorte nesse processo. Obrigado. Queria agradecer em nome da PGE, doutor Eduardo, pela exposição, pelos esclarecimentos. Com certeza, para todos nós, várias informações aqui foram novidades, enfim, aprendemos muito hoje. E também serviu para mostrar aqui para casa como esse assunto é complexo e como exige, enfim, esforço de compreensão para absorver todas essas informações e depois poder trabalhar em cima dela. Enfim, certamente aqui para nós foi uma oportunidade imperdível assim, acompanhar a sua exposição. Bom, agora a mim caberia apenas encerrar aqui os eventos, entregando os certificados para os expositores, mas antes eu queria indagar se o Procurador-Geral teria mais alguma fala de encerramento a fazer. Ou alguém tem alguma pergunta na plateia, enfim, acho que é uma oportunidade muito boa aqui para sanar alguma curiosidade. Doutora Alice. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Acho que nós, procuradores aqui e os residentes, ficamos muito honrados. E eu queria, a minha pergunta é um pouco assim, dos papéis institucionais, né? Eu acho que, para a gravação... Você pode se apresentar, Alice? Quer que eu fique de pé? Oi, Alice, sou procuradora, estou na PG15 também. E a minha pergunta é um pouco assim, da percepção do Ministério Público em relação aos papéis institucionais, né? Acho que nesse microsistema anticorrupção a gente tem testado, errado, experimentado, e a advocacia pública acho que está caminhando para encontrar o seu papel. Acho que a contribuição que a gente hoje tem visto, para a gente é muito importante, sobretudo para que a gente possa olhar, que eu acho que é o que a gente faz de melhor na Procuradoria, para dentro da administração pública, e entender de que maneira a gente pode preventivamente usar desse ensinamento que a gente está tendo para reestruturar nossas rotinas e nossas práticas para que a gente possa fazer isso lá dentro.
Então, assim, eu queria saber qual o olhar do Ministério Público sobre isso, que eu sei assim, que o Ministério Público, por intermédio das ações civis públicas, nos movimenta e nos chama, conclama a advocacia pública para que a gente também reestruture o Estado. Mas eu acho que essa é uma oportunidade singular, não apenas para a gente caminhar no repressivo, mas para que a gente possa entender também preventivamente como que a gente transforma a gestão pública para tentar, acho que evitar é impossível, né? Na verdade, acabar é impossível, mas criar rotinas que sejam rotinas de controle eficientes. Então, assim, eu queria saber se vocês têm esse olhar, estratégias de diálogo institucional, para que a gente possa, efetivamente, cada um com as suas expertises, contribuir da melhor maneira possível. Bom, obrigado pela pergunta. O papel do Ministério Público é muito focado no aspecto criminal. A gente tem trabalhos também na parte preventiva, principalmente tentando instar os órgãos a cumprir algumas determinações legais, como é o portal da transparência. Esse eu acho que é o primeiro passo que o Estado poderia dar. Acho que houve um ranking da transparência em 2016, o Estado do Rio não estava tão bem, há muita dificuldade, o portal da transparência do Rio até desistir de tentar acessar, porque não funciona, é complicado, está anos-luz do portal da CGU você consegue qualquer informação muito fácil, a gente usa sempre para as nossas investigações, mas o portal da transparência no Estado é surreal. Assim, não sei nem se alguém aqui está envolvido no portal, mas eu parei de acessá-lo há algum tempo, não sei se agora mudou, porque realmente era muito, muito ruim, muito complicado, muito difícil o acesso. Isso eu acho que era uma coisa que a administração pública poderia melhorar e acho que não é tão difícil nos dias de hoje. O outro papel que a PGE poderia desempenhar, eu estava até conversando com os colegas anteriormente, seria essa declaração de inidoneidade das empresas. Durante as investigações, lá desde a Calicut até as últimas, há dezenas de empresas que foram identificadas práticas corruptas. Na SEAP, um cartel de empresas que faz atos corruptos há bastante tempo, todo mundo sabe, está careca de saber. E essas empresas atualmente estão recebendo lá na conta delas dinheiro vindo do governo do Estado, do município. E quando a primeira delas tiver uma declaração de inidoneidade, todas as outras vão pensar melhor e vão se apresentar para fazer acordos de leniência, porque esses acordos de colaboração todos que nós fizemos e celebramos, eles não foram realizados porque as pessoas estavam arrependidas e são bonzinhas. Eles foram realizados porque sentiram que a sanção era grave, que poderiam ser responsabilizados. No dia que o Estado começar a punir essas pessoas jurídicas com as sanções legais, olha, você não vai mais contratar com o poder público. Vai haver um movimento das empresas de adotar técnicas de compliance, de fazer acordos de leniência, de procurar se estruturar, mas até esse momento chegar, eles vão continuar praticando os atos. Em muitos casos, o crime compensa, então faz o acordo, não faz ou torce por uma pena que vai demorar anos para transitar em julgado. Tem as deficiências, o processo penal é muito rigoroso, mas tem suas deficiências. Tem vários representantes de empresas que foram presos, denunciados, já estão soltos, e sabe-se lá Deus quando esse processo vai transitar em julgado. O caso da Mazan aqui é um caso clássico desse. Então, o cara está solto aí, está recebendo dinheiro do Estado, do município, e a gente fica um pouco sem poder fazer alguma coisa diferente, porque o MP não tem como ter esse poder que o ente público tem. No caso da Delta, um exemplo clássico disso, o próprio Fernando Cavendish, que era o empresário à frente dos negócios, falava, olha, o início da morte dos negócios foi com a declaração de inodoneidade de 2012 pela CGU. Naquele momento, a gente começou a ter um pesadelo, e foi um pesadelo bem aplicado, porque era uma empresa voltada para a prática de ilícitos. Naquele estágio da história brasileira, não havia ainda essa válvula de escape, que são os acordos de leniência. Então, era muito duro, de fato. Você fazia a declaração de inidoneidade e a empresa morria. Mas hoje em dia é possível aplicar sanções e a empresa conseguir sobreviver, a empresa conseguir caminhar, pagar a multa que deve ao Estado pelos atos que foram praticados, mas para isso o Estado tem que fazer a parte dele, para cobrar na esfera administrativa aquilo que a lei impõe.
E um terceiro ponto, falei, a transparência da declaração de inidoneidade, é a corregedoria. No caso aqui nosso, da nossa operação, foi identificado um procurador do Estado que estava envolvido na organização criminosa, ele foi denunciado, e a gente está tentando aplicar a sanção criminal, mas a esfera administrativa também é totalmente independente, e cabe aí a PGE, ao Estado do Rio de Janeiro, aplicar as sanções, se entender cabíveis, obviamente. Cada uma das esferas é independente, tem sua autonomia, mas era necessário que esse processo findasse, enfim, que houvesse uma resposta à sociedade se esse servidor público que ainda está recebendo seus proventos, se ele de fato estava envolvido em atos corruptos ou não. Então, acho que seria isso, a corregedoria, aplicar sanções rigorosas e exemplares, haver mais transparência por parte do governo do Estado e começar a sancionar as empresas envolvidas em atos corruptos. Obrigado. Bruno, a pergunta é... Posso passar o microfone? Você se apresenta primeiro, né? Olá, bom dia. Meu nome é Bruno Dias, também procurador aqui do Estado, na PG 15 agora. Na sua apresentação, o curioso é que a gente não vê a figura clássica do ordenador de despesa, né? Como e o senhor mencionou, o procedimento de licitação foi todo regular, o dinheiro foi quente. Como mapear as pessoas que estão em torno desses agentes políticos, esses doleiros, que claramente são sinais vermelhos, que se a gente, em algum momento, identificar que eles estão rondando agentes públicos que de 4 em 4 anos chegam no poder, a gente pode saber que ali existe um risco muito grande. Isso foi exatamente a parte que eu falei que é a mais difícil de identificar. Isso somente com esses instrumentos modernos da justiça criminal foi possível conseguir revelar essa estrutura. Para vocês que vão trabalhar com um contrato, com um papel, fica muito complicado, de fato, de saber quem é o doleiro, quem é a pessoa por trás, porque os procedimentos licitatórios são escorreitos e formalmente são todos ok, legais. Então, muito difícil para quem está no papel do ordenador de despesas identificar isso, salvo se houver, porque vários desses agentes aqui ou eram funcionários públicos ou ex-funcionários públicos, e talvez por aí fosse possível identificar algum sinal exterior de riqueza compatível com a atividade. Agora, só analisando a licitação fica muito complicado. Para chegar nesse nível de resultado, só com colaboração premiada, interceptação telemática, quebra bancária, então, a figura do ordenador de despesa realmente fica muito vendido nessa história toda por não ter todos esses instrumentos à sua disposição. Obrigado. A próxima pergunta, doutor Davi, aqui na frente. Bom, Davi Marques, você acha que naquele patamar de supervisão, que foi o último item que você apresentou, não haveria um papel das nossas instituições de controle em parceria de fomentar, estimular a população a denunciar, a fazer, oferecer canais de denúncia para que a população possa também participar desse controle? Sim, totalmente. Até a Petrobras, que adotou um programa de compliance, criou agora vários canais de denúncia para canalizar esses malfeitos que os whistleblowers queriam reportar à empresa. Eu acho que o exemplo da Petrobras pode ser um a ser replicado aqui no Estado, né? Foi uma empresa que está mudando a sua cultura e há uma série de práticas que eles adotaram, como criação de canais e mudaram a governança corporativa da empresa. Eu acho que pode ser um dos modelos a ser seguidos aqui no Estado do Rio de Janeiro para mudar essa cultura de fato daqui para frente. Já vi que tem uma pergunta daqui, né? Só pedir para se apresentar, por favor, antes. Okay? Meu nome é Aline, eu sou residente aqui da casa. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que tem sido um desafio, como é a sua visão pessoal, como MP, da evolução do judiciário nessa questão toda do combate à corrupção, enfim. Porque o que eu vejo na prática é que a gente, para conseguir lograr uma decisão, seja ela a favor ou contra, né? Enfim, no judiciário sobre improbidade administrativa, a gente vê vários casos do STF
com decisões monocráticas, enfim, no sentido de desconstruir toda uma investigação, assim, de adotar uma postura conservadora, né? Não sei, aqui é só uma ilação de quem vê na prática, né? Eu queria saber se o senhor tem visto no judiciário essa mesma evolução dos órgãos de controle, porque a gente tem evoluído bastante, né? No executivo, nos órgãos de controle, sobre essa questão da corrupção. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o judiciário dessa evolução, se a gente tem visto essa evolução, se a gente está conseguindo avançar, se o judiciário tem sido célere nessa questão, se a gente tem, enfim... Até eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a colega e até tentar complementar a pergunta. Teve uma reportagem, se eu não me engano, em meados do ano passado, do Estadão, apontando que praticamente toda a recuperação financeira do dano havia ocorrido por meio dos instrumentos criminais, enfim, do processo criminal, e não, por exemplo, pelas ações de improbidade que haviam sido ajuizadas pela Lava Jato lá de Curitiba. Eu acho essa informação muito curiosa, porque, no fim das contas, o procedimento civil aparentemente é absolutamente inefetivo para a sua finalidade e acabou que o dinheiro foi recuperado por meio do procedimento criminal, que não tem esse cerne, pelo menos não é o seu objetivo primário. Enfim, tem um comentário também sobre como tem sido a efetividade das ações de improbidade como um todo na Operação Lava Jato. Com relação à primeira pergunta, essa questão da mudança de posição do judiciário, eu acredito que há um dualismo pendular aí. Quer dizer, a gente saiu de um regime de ditadura, de repressão, né, à Constituição de 88, com uma série de direitos e garantias fundamentais que são imprescindíveis para um Estado democrático de direito, e logo após a Constituição, eu pelo menos interpreto assim, o Judiciário fez questão de reforçar e garantir, e colocar isso de forma bem clara na década de 90, principalmente com relação a operações policiais. Então, qualquer desvio, qualquer coisa que fosse feita que não estivesse nos livros, era, de fato, a operação toda anulada, e havia uma necessidade de garantia muito forte dos direitos e garantias individuais, justamente porque a gente estava saindo de um processo de ditadura, de violação a direitos, e agora, na década de 2000, eu acho que esse pêndulo está indo mais para o outro lado, talvez não para o outro lado, mas voltando para onde deveria estar, no meio, com respeito a garantias individuais, mas também não descurando do respeito à proteção dos direitos da sociedade. Esses casos todos de operações policiais são, na verdade, operações em que o Ministério Público está atuando como sociedade, no caso, com pessoas que desviaram recursos públicos de todos nós, que estamos tentando sua responsabilização. Eu acho que agora esse pêndulo está um pouco mais... está voltando para o seu centro, né? Mas era, de fato, inescapável que houvesse essa afirmação desses direitos logo após a promulgação da Constituição. Então, eu acho que é um processo natural, amadurecimento também do país, eu acho que é um processo que, espero eu, não retroceda. E com relação ao aspecto civil e criminal, de fato, aqui no Rio a gente propôs, acho que só uma ação de improbidade, porque geralmente os processos são muito morosos, demoraria anos e anos para ter uma sentença, e a gente também não tem todos os outros instrumentos de colaboração premiada, de interceptação. Então, a gente tem, até pela carga de trabalho excessiva que tem sido imposta pelas investigações, temos preferido usar os instrumentos penais em detrimento dos cíveis. Eduardo, parabéns aí lá pela condução aí. Eu sou o Márcio Miller, eu sou procurador também, e eu tenho uma pergunta também, pegando aí o gancho que o Vitor falou sobre a questão dos ressarcimentos pela via penal, né, que até pode ser um pouco mais heterodoxa, mas que eu queria saber qual é a sua opinião em relação ao assistente de acusação, que no fundo objetiva isso, né, que é a reparação econômica, né, na via penal, e se o Estado poderia exercer esse papel, a semelhança do que a CVM e o Banco Central faz nas leis de crimes capitais, a 7492. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Estado tem total legitimidade e seria ótimo se interviesse. O problema que eu vejo, olhando aqui para o nosso lado, talvez causasse um pouco mais de morosidade nos processos. E talvez isso fosse... de réu preso, necessidade de ter vista pessoal, mas
Inexistindo isso, acho que seria super bem-vindo até para poder discutir a questão do ressarcimento e a divisão dos recursos que têm sido recuperados pelas operações. Então, ou atuar como assistente de acusação, ou propor ações de improbidade, ou, de fato, na esfera civil, que é um meio que vocês podem também usar, lançar a mão, né? Eu só pediria mais uma vez, por gentileza, para se apresentar, tá ok? Obrigado, hein? Oi, meu nome é Ana Beatriz, sou nova residente e eu gostaria de saber, assim, pela explicação, eu percebi que tudo partiu da área federal, Ministério Público Federal, pelo menos foi o que eu entendi. E eu gostaria de saber qual a sua visão em relação ao papel, à contribuição do Ministério Público Estadual nessa persecução da corrupção no estado do Rio de Janeiro, se há uma contribuição, se há um diálogo entre os ministérios públicos e porque assim, o Ministério Público Estadual estando mais próximo, porque isso, eu imagino que pela complexidade, né, isso tenha partido do Ministério Público Federal, pela complexidade, pela maior disposição de recursos, mas assim, em relação à atuação do Ministério Público, qual a sua visão estadual, qual seria a sua visão de atuação? Com relação à disposição de recursos, a gente é o primo pobre, tá? A gente não tem mais não, na verdade, a gente tem muito, muito menos. É uma pergunta difícil de responder, né? Houve um caso que já está comprovado, que o ex-procurador-geral de Justiça, comprovado não, mas foi denunciado, estava envolvido, quer dizer, o chefe do MP do Estado estava envolvido em práticas corruptas, em conluio com o ex-governador. E, enfim, eu acho que o MP Federal, por estar um pouco mais distante dos atores políticos aqui do Estado, talvez tenha um pouco mais de independência, acho que a palavra é essa, independência para poder investigar. O nosso orçamento não depende deles, a gente não tem não depende de quase nada do Estado, então eu acho que a independência é um pouco maior no Ministério Público Federal para esses casos da nossa operação. Nos últimos anos, desde que iniciou a Calicut, a interlocução tem sido muito boa com o MP do Estado, eles têm feito um trabalho muito bom. A própria denúncia do caso do ex-procurador-geral de Justiça foi feita, a denúncia e a investigação foi feita pelo MP do Estado, eles conseguiram cortar na própria carne, houve inclusive a prisão do ex-procurador-geral, surgiu de um acordo de colaboração nosso, mas foi enviado para eles por ser da atribuição deles e, de fato, houve uma resposta muito eficiente e célere do MP do Estado. Nós temos cada vez mais estreitado os laços com eles e acredito que as coisas estão melhorando, sim, no Estado e tenho uma boa impressão do MP do Estado, sim. Oi, com licença, bom dia. Só uma informação também, o MP do Estado também tem ajuizado diversas ações de improbidade recentemente por um grupo especializado em combate à corrupção lá. GAEC, né, o nome, né? Continuando então com as perguntas, eu pediria mais uma vez a gentileza de apresentação, acho que o colega ali, né, seria o primeiro da frente. Já pedi primeiro. Então vamos primeiro para esse colega e depois passamos para você, tá ok? Obrigado. Bom dia, meu nome é Bernardo, sou residente da casa também. Queria primeiro agradecer pela exposição, foi muito esclarecedora. E queria perguntar o seguinte, nós vimos na exposição e acompanhamos na mídia também, como que o mecanismo da colaboração premiada tem sido fundamental nas investigações e tudo mais, mas também vimos, em paralelo a isso, que surgiu uma discussão relativamente grande no ambiente jurídico sobre a validade de muitas e também sobre o respeito a garantias constitucionais, em muitos casos. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito dessa discussão e também se houve uma preocupação e como que a força-tarefa lida com essa questão da proteção de garantias fundamentais, constitucionais, tudo a esse respeito. Obrigado. A própria lei já fala que a mera colaboração não é suficiente para produzir
uma condenação, uma denúncia. Então, isso tem sido muito dito aí por vários advogados criminalistas, mas isso está na lei. É o texto básico da lei que fala isso. Sem prova de corroboração, a palavra do colaborador não vale de nada, zero mesmo. A gente tem seguido a lei e só quando a gente encontra elementos que corroboram o que o colaborador está declarando é que nós prosseguimos com as negociações e com os acordos. Todos os processos são públicos. No caso das colaborações premiadas, depois da denúncia, todos os depoimentos são públicos para os advogados e para os delatados, e eu, pessoalmente, não vejo qualquer violação de direitos individuais. Alguns advogados falam, não, mas a questão moral tal, e como se querendo impor a omertà da máfia italiana. Quer dizer, seria moralmente aceito o cara ficar em silêncio para proteger os seus comparsas, mas ele passar para o lado da mesa da sociedade seria alguma coisa inaceitável. Então, eu vejo com muita reserva esse tipo de interpretação e acho que é uma válvula de escape muito interessante, inclusive, para pessoas que estão autenticamente arrependidas. Eu entrei em 2008 na carreira e eu via vários casos criminais que a gente via que o réu estava arrependido, não queria mais praticar aquilo, mas a melhor defesa dele seria a negação, a negativa de autoria ou de materialidade. Por quê? A atenuante da confissão é mínima, até hoje é muito pequena. Então, se ele chegasse e confessasse o crime, ele praticamente estaria garantido a condenação dele apenas com uma pena reduzida. Com as colaborações premiadas, a pessoa tem agora a possibilidade de fato, auxiliar a sociedade, mudar de vida, enfim, virar essa página da história dele. E não vejo como que isso possa violar garantias individuais pelo fato dele estar ajudando a sociedade ou indicando provas aonde o recurso está escondido, como que isso poderia estar violando direitos e garantias fundamentais. Boa tarde, meu nome é Haroldo. Além de ser residente jurídico aqui na PGE, eu sou mestrando em Direito Internacional na UERJ. Eu pesquisei já bastante sobre lei anticorrupção e tal, mas minha pergunta é em relação ao protagonismo judiciário que ganhou uma ênfase muito maior, talvez com a Lava Jato e com o juiz Sérgio Moro. Mas o que muito se discute desde o início da Operação Lava Jato é quando que a Operação Lava Jato chegará também no judiciário, tendo em vista que é notório na corrente jurídica que muitos juízes são corruptos, etc. Então, há algum indício de que teria alguma participação do Poder Judiciário, seja do TRF2, seja do TJ, em algum ato de corrupção aqui do Estado? Ainda que houvesse, eu não sou a pessoa com atribuição para investigar o caso, nesse caso teria o foro privilegiado, né? Então, ainda que houvesse, eu não poderia me pronunciar a respeito. Posso me pronunciar, mas o trabalho tem sido feito com muita dedicação e caso haja, eu acho que o Ministério Público não vai se furtar a atuar. Isso pode ficar certo disso. Mais alguma pergunta? Eu tinha visto pelo menos alguém, ele aqui, né? Tá, o próximo é o Henrique, lá nos... Tá. Olá, boa tarde, meu nome é Edgar, sou residente aqui na Procuradoria do Estado. Na realidade, eu acho que o senhor já respondeu um pouco da pergunta, eu só queria complementar que a questão da colaboração premiada tem a... Calma aí. A questão da colaboração premiada tem o ponto de você usar uma pessoa como longa-manos do Estado e ainda você possibilitar a negociação de direitos fundamentais. Você não acha que, no momento de extrema negligência que estamos vivendo em relação aos direitos fundamentais,
não possa haver uma possibilidade de que esse quadro resvale por outros campos do direito e, ademais, pensando no momento político, pós-eleições de 2018, em que pessoas completamente desconhecidas às vésperas das eleições chegaram ao poder, evidenciando talvez ainda a perpetuação da influência do poder econômico, se valeu a pena até aqui permitir essa negociação de direitos fundamentais. Mais ou menos a questão das colaborações premiadas, elas estão previstas na Lei de Organizações Criminosas. Elas são utilizadas e são previstas para casos muito complexos e sofisticados, como nós vimos aqui. As colaborações premiadas não estão sendo utilizadas, nem nunca foram, para aquele sujeito que rouba ali a padaria, o cara que comete moeda falsa, para o estelionatário. Esses casos não são tratados por colaborações premiadas, nem por esses instrumentos mais sofisticados do direito mais moderno. Eles são utilizados para complexas organizações criminosas. Para uma organização criminosa que está instalada no seio do Tribunal de Contas do Estado, no seio do Poder Executivo Estadual, que manda 100 milhões de dólares para o exterior, que compra as Olimpíadas causando vexame no Brasil, mundo afora, que desvia verba da saúde, do INTO, comprando próteses por preços superfaturados. Para esses casos, a colaboração premiada é fundamental para desvendar esses ilícitos, e a violação de direitos fundamentais que é praticada por essas pessoas que têm sido delatadas é muito, muito superior a qualquer tipo de suposta violação que possa existir no colaborador. Eu não vejo como que a colaboração premiada tenha sido utilizada para violação de direitos individuais. Pelo contrário, tem sido utilizada para garantir e reafirmar que nós possamos viver no Estado democrático de direito. Muito se fala de criminalização da política. O que houve no Brasil, ainda existe grande parte, é criminalização, a politização do crime. São organizações criminosas instaladas no seio do Poder Executivo, do Poder Legislativo e outros poderes que funcionam como escritórios do crime. Até onde a gente vai tolerar esse tipo de prática no Brasil? Até quando a gente vai permitir que o dinheiro dos nossos impostos seja desviado? Então, para esse tipo de crime, que é muito sofisticado e complexo, a lei previu, lá em 2013, a possibilidade de celebrar acordos de colaboração premiada, que não é um instituto unicamente brasileiro. Isso não é uma jabuticaba que foi criada aqui no Brasil. Isso está previsto em dezenas de convenções internacionais assinadas e ratificadas por centenas de países. É uma mera replicação de um instituto que é utilizado mundo afora com larga aceitação. Então, eu acho natural que haja esse questionamento, principalmente quando a colaboração premiada começa a ser utilizada com tanto sucesso, e principalmente por pessoas que estão sendo atingidas pelas colaborações, mas o tempo vai mostrar, e acho que já mostrou, que são um instrumento eficaz e muito útil para debelar esse tipo de prática criminosa. Tá, não basta que ela aponte para o inimigo político dela. Como eu falei em resposta a outra pergunta, é necessária a apresentação de provas de corroboração para que isso seja aceito e seja homologado em juízo. Além disso, colaboração premiada é um instituto muito sério e muito grave para a pessoa que faz o acordo. Quando uma pessoa celebra um acordo de colaboração premiada, uma das premissas é de que ele narre todos os crimes que ele praticou, sob pena de. Ele tem que narrar todos os crimes que ele praticou e ele recebe um benefício em razão desse acordo, sob pena de. Caso ele omitir algum fato típico e que seja relevante no acordo dele, ele perder todo o benefício que ele ia auferir e a prova que ele produziu fica válida para ele. Quer dizer, se alguém se achar malandrão ou esperto, ou quiser prejudicar o inimigo político e narrar o crime A, B e C e deixar de reportar o D, E e F, se esses crimes que não foram reportados forem descobertos, ele perde todos os benefícios que ele teve e vai responder por todos os crimes que ele cometeu. Quer dizer, não acho que isso tenha sido utilizado dessa forma, e se o foi, tem as consequências jurídicas previstas que são muito severas e graves
como foi o caso aí da JBS, que está até hoje em suspensão, está sendo renegociada o acordo dele. Caso o acordo de fato seja rescindido pelo Supremo Tribunal Federal, a consequência para o colaborador é trágica. Tem já um colega com o microfone na mão, mas essa precisa ser a última pergunta pelo avançar da hora. Eu até pediria também, por gentileza, se você pudesse fazer uma pergunta sintética também para o doutor Raj ainda conseguir responder e a gente não estourar o tempo previsto para o evento, tá ok? Boa tarde, meu nome é Thiago, sou residente da casa. Uma vez que o MPF consiga fazer a repatriação desses valores oriundos da corrupção, qual o critério utilizado para a distribuição desses valores dentre as entidades lesadas? Por exemplo, como o Estado poderia participar na arrecadação desse valor a título de indenização ou de valores tributários, etc. Como que é feito esse critério? Isso é algo que a gente estava discutindo aqui antes de entrar na palestra. O Procurador-Geral estava nos cobrando aí como é que vai ser feita justamente essa repartição. Há obras ali que foram feitas que contam com verba federal, tipo o PAC, o Arco Metropolitano, acho que a obra do Maracanã tinha empréstimo do BNDES, e aí o Estado não pagou a sua parte, a União tem pago a contrapartida. Nesses casos em que a verba federal, a meu ver, teria que haver uma repartição entre a União e o Estado. Há outros casos, por sua vez, que as verbas são unicamente estaduais, como é o caso da máfia da FETranspor, onde as verbas são todas estaduais. Um dos réus confessou os crimes, que é o Jacó Barata, entregou voluntariamente 80 milhões de reais, e esses valores, como não há qualquer tipo de discussão quanto à sua esfera, se federal ou estadual, nós acreditamos que deva ir, de fato, para o Estado. Naqueles casos em que houver o aporte federal, aí há uma discussão, se é 50-50, se seria a percentual que a União aportou, e isso ainda está sendo discutido, porque ainda os valores só podem ser revertidos ao Estado quando não houver discussão. Por exemplo, no caso dos irmãos Chebar, eles entregaram voluntariamente esses recursos e eram produto de ilícito, e os valores foram utilizados para o pagamento dos aposentados, em 2017. Só que há valores apreendidos aqui que ainda estão sob discussão, e a gente não pode pensar em qualquer tipo de repartição entre Estado e União se o valor ainda não é devido. Aí eu já não sei, a gente tem que discutir isso e... mas não tá, de fato não está, não há o consenso, o juiz acha uma coisa, a gente acha outra, a PGE acha outra, então a gente ainda vai chamar a AGU para mesa de negociações. Da parte do MPF, o que a gente falou, olha, se a AGU e a PGE se entenderem quanto à divisão, a gente só vai chancelar e vocês que são os interessados finais. Então, eu acho que as advocacias públicas poderiam maturar essa ideia e pensar no critério justo e equânime de repartição. Enfim, em encerramento, eu queria então agradecer aqui pelos pronunciamentos dos doutores Bruno e Eduardo. Agradeço também a todos que fizeram perguntas, contribuíram certamente para o debate, ajudaram a esclarecer diversos pontos. Eu ainda vou aqui entregar, enfim, para cada um deles um certificado pela participação, em nome da PGE, e também presentear o palestrante aqui com revistas, enfim, próprias aqui da instituição. Mas desde já, então, até porque atingimos já o nosso horário limite do evento, encerrar aqui a aula inaugural e agradecer a todos vocês e ao Sejur por esse dia. Obrigado, tá?